Eu ainda era um garoto e havia lá em casa, por parte dos meus pais, pai e mãe, e os tios mais próximos também, uma campanha para que eu fosse médico. E todo mundo achava que eu ia ser médico. Meu pai se chamava Joaquim Braga Filho, né? O pai dele, Joaquim Braga, meu avô, e eu, Joaquim Braga Neto. Então, já havia assim uma ideia, né, de que eu era a continuação do meu pai. Meu pai era médico, então era só tirar o filho. Meu pai tinha um laboratório em Copacabana. Então era só tirar aquele filho e botar neto. Então o laboratório que era do Joaquim Braga Filho passará a ser de Joaquim Braga Neto, porque o Joaquim Braga Neto seguirá a tradição do pai dele, né? Porque meu avô era industrial, não era médico nem nada, mas o meu pai tornou-se médico. E havia aquela campanha explícita e implícita de que eu ia ser médico. Mas aquela ideia de ser médico não encontrava um espaço dentro de mim onde ela se encaixasse. Eu vou ser médico, né? Não batia, aquilo não combinava comigo, até porque eu não queria morar no Rio de Janeiro, eu queria morar numa cidade pequena. Depois eu fui morar em Partido Alferes. E o Rio de Janeiro não combinava comigo, eu não combinava com o Rio, e também não combinava com a ideia de ser um médico, patologista clínico e coisa e tal, patologista e clínico, né? Meu pai também era clínico. Falei, não, cara, não consigo ver isso em mim. E aí a gente, né, depois a gente vai estudando, aí tem aquelas ideias do pessoal da PNL. PNL é a Programação Neurolinguística. Não basta você falar, eu sou isso, e você vai se tornar aquilo. Você programa o seu cérebro através da sua linguagem e aquilo vai acabar acontecendo. Então basta, eu me lembro, tem um filme, se você quiser ver aí, que é um clássico da PNL, O Segredo, né, o filme. E lá tinha uma história, coisa de americano, né? Não, se você quer morar numa casa de 4 milhões de dólares, é só você falar, eu moro numa casa de 4 milhões de dólares, eu vivo nessa casa de 4 milhões de dólares, eu tenho uma casa de 4 milhões de dólares, que ela vai acabar sendo construída em torno de você e você vai morar nessa casa. Tem vários vídeos que a gente vê falando. A PNL teve uma época assim, todo mundo, os coaches, né? Os coaches amam a programação neurolinguística, que através da linguagem você programa o seu cérebro e você vai conseguir tudo o que você quer. Aí a gente vai se aprofundando, né, na psicologia mais inconsciente. Não vamos falar de psicologia, não vamos falar de espiritualidade. Olha só, cara, espiritualidade, que não é uma ciência, né? Como as pessoas falam. Olha só, eles dizem que nós temos 7 corpos. Eu acredito nisso, né? Não que sejam 7, ou 6, ou 10, não, mas eles dão essa base aí. Então, os 7 corpos astrais do ser humano, de acordo com diversas tradições espirituais, são físico, esse aqui que você está vendo, duplo etérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico, né? Joaquim, pô, que papo maluco, cara. Eu não vou ficar falando sobre esses corpos, porque não é o objetivo do nosso vídeo, mas a gente... Só para dizer para você que a coisa é bem complexa, cara. Para você falar, você acha que você é isso? Lá, sei lá, 2.500 anos ou mais, estava escrito lá no Templo de Apolo, na Grécia, ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os mistérios e os deuses, pois se aquilo que buscas não encontrares dentro de ti mesmo, não encontrarás mais em lugar algum. Cara, você vê como é que os caras eram geniais naquela época. E conhece-te a ti mesmo. Pai, o outro lado no Congresso falando, mas como que eu não vou conhecer a mim mesmo se eu convivo comigo desde que eu nasci? Você vê como é que a coisa pode ser vista de um plano muito basicão, que é esse corpo físico, que é o primeiro que ele coloca aqui. Eu vou ler só o segundo e o último, né?
O corpo duplo etérico é uma réplica energética do corpo físico, responsável pela vitalidade e energia. Então eu tenho um outro corpo, que é invisível, né, que é uma réplica energética, que é o segundo corpo. Eu vou falar agora do último, para a gente não ficar falando de cada um aqui, mas é legal, depois você bota lá no Google para você ver quais são os 7 corpos, que são esses aqui que eu coloquei para você. O corpo átmico é o último. É o corpo da essência espiritual, da conexão com a divindade. Guarda isso que eu estou falando. O corpo da conexão com a divindade. Isso aqui é fantástico, né? Então, o corpo átmico é o corpo da essência espiritual da conexão com a divindade. Você vai entender por que eu estou repetindo tanto isso daqui. Então, a gente tem, assim, vários corpos. Esse, que é o corpo físico, está aqui. Depois eu tenho o duplo etérico, que é esse que eu li ali agora há pouco, que é um corpo energético. E aí eu vou tendo vários outros corpos cada vez mais sutis, até que eu vou ter esse corpo átmico. Você fala, já que eu não acredito em nada disso, tudo bem. Só para você, então, a título de cultura geral. Esse corpo é um corpo que é um... Como é que eu vou repetir aqui? É um corpo da essência espiritual, da conexão com a divindade. Então, esse corpo aqui, ele está em conexão com Deus. Então, quanto mais eu vou me tornando mais sutil, mais eu vou estar numa conexão com Deus. Cara, isso é profundo. Então, isso que você vê, esse que você olha no espelho, vê aí, esse que você está vendo aqui, é a versão mais pobre de mim. Né? E aí, voltando àquele assunto, porque você deve seguir o que seu pai quer para você. Cara, não é isso. Eu tenho que... então eu vou seguir aquilo que eu quero de mim mesmo, porque eu sei quem eu sou, eu quero saber, e eu sei o que eu quero ser, e aí eu vou pensar, eu quero morar numa casa de 4 milhões de dólares, eu vou morar numa casa de 4 milhões de dólares. Então a gente sempre pensa, né, em poder, em dinheiro, em fortuna, porque o dinheiro não traz felicidade, manda buscar, imita a felicidade direitinho. Essas frases, né, esses clichês que a gente vai acreditando nisso. Porque eu tendo dinheiro, poder, fama, sendo celebridade, milhões de seguidores no YouTube, TikTok, no Instagram, então você é essa pessoa famosa, é isso que eu quero. Tudo isso faz parte desse teu corpício mais basicão, que é esse que você vê no teu espelho. Mas conforme você vai entrando em conexão com corpos cada vez mais sutis que são realmente você, quanto mais sutil você se torna, mais você... Eu chamo isso no meu e-book de boneco. Você vê como um boneco, né? Você, coitadinho, né? Aquele boneco que está ali é só uma representação, um avatar, né, do que é você mais lá evoluído lá na frente, né? Então, nem é o que os meus pais querem para mim, nem é o que eu quero para mim, porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero da minha vida. Não sabe. E mesmo que você ache que ser celebridade, que ter dinheiro, fama e poder é o melhor para você, pode ser uma ilusão, cara, porque o que essa divindade quer de mim para eu me tornar uma pessoa realmente efetiva, está fazendo aquilo que eu acho melhor. Você imagina, eu vou contar para você a história de um cara que se chama Antônio Stradivari. Antônio Stradivari nasceu em 1644 e viveu até 1737 e foram responsáveis pela criação do Stradivarius, que é o melhor violino do mundo, segundo contam, né? O som mais refinado, mais puro. E esse violino,
ele foi construído, os melhores, a partir do ano de 1700. Então, a partir do que é o século XVIII. E esses violinos são os mais caros do mundo. Agora, você imagina que eu pego um violino desse e uso para fazer batuque nele. Ah, mas pô, um batuque. Cara, aquilo não é feito, aquilo não é um instrumento de percussão. Aquilo é um instrumento de corda, para você tocar com aquele arco, naquelas cordas, e retirar dali sons finíssimos. E não um batuque grosseiro, que você pode até fazer, se você for um louco, num violino daquele. Então é importante, quando você tem um instrumento na tua mão, você saber para que fim ele é destinado. Então, a que fim esse instrumento, que é muito mais sofisticado do que um Stradivarius, que é o meu corpo, que é a minha presença nesse mundo, aqui, né, onde eu vivo, né? Para que fim ele foi destinado? Porque senão eu vou estar batucando num violino. E isso não é um instrumento de percussão. Então, para que fim eu fui criado? E para eu ter essa resposta, eu tenho que me desprender dessa visão mais superficial de fama, poder, dinheiro, estética, estar gostoso e bonito na fita. Eu preciso sair dessa ideologia e procurar, dentro desses meus corpos mais sutis, qual é o propósito de Deus para mim, na minha vida. E aí sim eu vou ser mais bem aproveitado, e aí eu vou ser aproveitado ao máximo dentro daquilo que me é dado. E para terminar, já que eu li duas coisinhas aqui para você, olha que coisa fantástica. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, para eu estar nele, é preciso que eu tenha uma conexão com a divindade. Se eu estiver nele, nessa conexão com a divindade, e as minhas palavras estiverem, já não são mais as palavras do Joaquim, são as dele. O que o Joaquim pedir, aquele Joaquim lá, será feito. Olha que coisa fantástica. Então, para eu ter esse poder, que não é meu, lógico, eu não vou ter poder nenhum, né? Para eu ter, para o que eu falar acontecer, é preciso que eu esteja naquela conexão com o alto e que as palavras não sejam minhas, mas deles. E aí o que eu pedi será feito. Isso foi dito pelo jovem sábio da antiguidade, e João colocou no livrinho dele, no capítulo 15, lá no 7º verso daquele livro, depois você vai lá e dá o confere. Então essa é a ideia. Não é o que eu quero, o que meus pais queiram que eu seja. Nessa conexão desses meus corpos mais sutis, o que eu devo fazer para que esse instrumento, que é muito mais fino e refinado do que um Stradivarius, que ele possa produzir na sua maior expressão, né? O que ele pode fazer? E é para servir ao nosso próximo. E se você realmente achou isso interessante, isso te fez refletir, cara, dá um like nesse vídeo, pô, você vai me ajudar. Você pode também se inscrever no nosso canal e comentar, porque eu vou responder ao seu comentário, beleza?